A razão de tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja a glória para todo o sempre. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que ele é, a essência da sua natureza, o peso de sua importância, o brilho de seu esplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória, de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na incomensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A criação revela a glória do nosso Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a diversidade, ama a beleza e é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés, no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus e agora por intermédio da Igreja. Foi descrito como fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus, e ela faz parte de sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol, mas somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para sua glória. Por quê? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que pudermos dar. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória e honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, demônios, e nós, pessoas.
Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glórias a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião. E foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos para nossa glória. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória de Deus é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Logo, esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Como posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. Jesus glorificou a Deus, cumprindo seu propósito na terra. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear, ao fazer um ninho e ao realizar outras atividades próprias dos pássaros, conforme os planos dele. Mesmo uma humilde formiga rende glórias a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Irineu disse: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glórias a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante deste livro estudando-os detalhadamente, mas apresentamos aqui uma visão geral. Damos glórias a Deus ao adorá-lo. Adorar é nosso primeiro dever para com o Senhor e o adoramos ao apreciá-lo, disse C.S. Lewis. Ao nos orientar para adorá-lo, Deus está nos convidando a apreciá-lo. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças e alegria voluntários. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é mais glorificado em nós. Adorar é muito mais do que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento dos propósitos divinos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como um instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Damos glórias a Deus ao amar outros fiéis. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Paulo disse: aceitem uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim, Deus será glorificado. É sua responsabilidade aprender a amar a Deus como Deus ama, porque Deus é amor, e isso confere honra a Ele. Jesus disse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos,
se vocês se amarem uns aos outros. Damos glórias a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. O que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Quando você aceitou a Cristo, Deus lhe deu nova vida e nova natureza. Agora, no restante de sua vida sobre a terra, Ele quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Damos glórias a Deus servindo aos outros com nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivos. Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefício de outras pessoas, assim como outros receberam habilidades para beneficiar você. A Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês dentre a sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros? Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim, Deus será glorificado. Damos glórias a Deus falando dele às outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, ele espera que a compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito de vida delas e preparando-as para o destino eterno. A Bíblia diz que, à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Qual será o objetivo de sua vida? Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades, agenda, relacionamentos, etc. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil e não o mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Consciente de que estava para ser crucificado, ele clamou: minha alma está perturbada, mas será que devo dizer: Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito, glorificando a Deus, ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma escolha está diante de você: viver para objetivos, conforto e prazer próprios, ou viver o restante da vida para a glória de Deus. Sabemos que Ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz: quem quer preservar a vida como ela é, acaba por destruí-la. Mas se você renunciar a ela, a vida, real e eterna, será sua para sempre. Este é o momento de definir esta questão: para quem você irá viver? Para si ou para Deus? Você pode titubear imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário se você apenas fizer a escolha
de viver por Ele. A Bíblia diz: tudo é necessário a uma vida agradável a Deus. Temos recebido miraculosamente por meio do conhecimento íntimo e pessoal daquele que nos chamou para Deus. Nesse exato momento, Deus o está convidando a viver para a glória dele, pelo cumprimento dos propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Todo o resto é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete que, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, o qual morreu na cruz por você. Creia que, a despeito de suas ações passadas, Deus quer perdoá-lo. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir o propósito de sua vida. A Bíblia diz: qualquer pessoa que aceite o Filho e confie nele receberá tudo, vida plena para sempre. Onde quer que você esteja lendo, ouvindo este livro, convido-o a inclinar a cabeça e, em voz baixa, fazer a oração que mudará seu destino eterno. Jesus, em ti creio e te recebo. Continue. Se você fez esta oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo enfaticamente que compartilhe isso com alguém, pois você precisará de apoio. 7º dia. Pensando sobre meu propósito de vida. Um tema para reflexão. Tudo isto é para Ele. Um versículo para memorizar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Uma pergunta para meditar. Em que parte de minha rotina posso me tornar mais consciente da glória de Deus?